sobre ritmo sólido que surge a partir de um campo conforme, um campo de vetores conforme. Então, é um trabalho em parceria com esses dois caras aí, né? É isso. Valeu, Drago. Ok, parece que você já esqueceu o inglês. Graças a Deus, você que me ensinou um português, então eu vou demonstrar hoje minhas habilidades. Mas qualquer erro, vacilo, o responsável é o Nazareno, tá? Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu fico imensamente feliz por estar aqui presencialmente, ao vivo, realmente. E gostaria de agradecer e parabenizar todos os organizadores, porque esse é o caminho, né? Todo mundo, com certeza, refletiu muito esses meses e ano e meio já. E cada um tirou suas próprias conclusões, mas uma das minhas é o seguinte, que qualquer coisa na vida a gente não pode ter medo. A gente tem que enfrentar todas essas tribulações dessa vida de uma maneira mais corajosa possível. Então, parabéns para todas as pessoas que realizarem esse evento. O que eu vou falar hoje aqui? Eu vou falar um pouco sobre um trabalho nosso, que é conjunto com o professor José Nazareno Vieira Gomes e também João Felipe Pereira, que ele, na verdade, trabalhou sobre esse tema na tese dele, né? Ele já defendeu, graças a Deus. O pré-print está quase pronto. E porque não está pronto, responsabilidade minha, porque eu tenho essa responsabilidade e ainda não consegui fechar, mas eu acredito que depois da palestra de hoje, em alguns dias eu consigo, pelo menos, terminar um texto que vai ser razoável para postar pelo archive e provavelmente logo a gente vai submeter para publicação. Eu também não sei usar muito bem essas tecnologias, então pode acontecer algum vacilo durante a palestra, mas desde já peço suas desculpas. Bom, aqui eu fico muito feliz também porque estou vendo pelo menos 3 ou 4 pessoas que com certeza sabem muito mais do que eu sobre esse assunto, em particular Rite Homo Solitum, ou quase Solitum de Rite. Então, a ajuda de vocês, comentários e críticas, são desde já bem-vindas. Tá. Bom, eu pensei um pouco como que eu ia organizar essa palestra aqui e 2 dias atrás eu li de novo o resumo que eu tinha mandado para o Adão e eu percebi que eu prometi um pouco mais do que eu poderia explicar de uma maneira tranquila, com calma aqui, mas mesmo assim, como já foi prometido, vou tentar explicar, a contar basicamente a história, tirar todos os detalhes e tentar não ocorrer muito. A gente vai começar, como qualquer artigo, tem que começar, qualquer edifício, na verdade, a gente constrói somente com fundamentos firmes, né? Então aqui nós vamos precisar 3 pilares, que são os seguintes. Tá vendo? Desculpa. Imersões isométricas, que sem imersão isométrica esse trabalho é absolutamente impossível. Umbilicidade, não necessariamente totalmente umbilicidade, mas também em casos particulares. E outro pilar seria completude, né? Completude, daqui a pouco, a gente vai ver que à primeira vista não é tão óbvio, porque a gente precisa de completude, mas quando a gente chegar a um resultado bem clássico, né, a gente vai percebendo ao longo da palestra que, na verdade, completude também é importante. E pelo final dessa palestra, quando a gente chegar aqui, Teorema 2, na verdade a gente vai querer partir de umbilicidade, a gente vai querer nos livrar de umbilicidade, ou pelo menos a gente vai querer fazer algo mais do que umbilicidade. Então, umbilicidade ficaria uma mera consequência das considerações no Teorema 2. Ok?
E a motivação desse trabalho é basicamente 3 artigos. O primeiro desses artigos é do NASA, com Cícero Aquino e Henrique de Lima, que em 2017 eles fizeram esse artigo muito bacana, que é basicamente caracterização de quase sólido andirite, gradiente, né, imersas. Próximo trabalho, que é de absoluta importância aqui, é o artigo do Kim Park, né, muito Kim aqui, que ele está tratando campo conforme e hipersuperfícies totalmente umbilicas. Ou seja, se vocês ainda lembram o slide anterior, eu já tenho aqui 2 artigos e os nossos 2 pilares. E o último artigo que a gente vai utilizar aqui é esse trabalho de Tashiro, muito antigo, né, que ele trata variedades cerimoniais completas e alguns campos vetoriais. Em particular, aqui nesse trabalho, a essência é classificação de variedade cerimonial completa que admitem campos escalares com circulares especiais, em particular. E uma coisa muito interessante é o seguinte, que quando a gente lê aqui esse trabalho do Kim, no lugar, eles mesmo estão usando a própria definição de campo com circular, que daqui a pouco nós vamos ver, só que eles não falam nessa linguagem. Porque a preocupação deles é muito simples. Eles estão querendo só caracterizar campos conformes, no caso de hipersuperfícies totalmente umbilicas. Tá? Então, esse nosso terceiro pilar aqui, de completude, ele à primeira vista fica um pouco fora, mas daqui a pouco vamos ver que não é bem assim. Okay. E agora eu gostaria de falar um pouco sobre cada desses artigos, para lembrar quem não sabe, para lembrar para quem sabe, para falar um pouco sobre esses pilares, o que é a essência desses artigos. E primeiro vamos começar com o primeiro artigo, né? O último no sentido tempo, que é publicado 2000, mais recente, né? É caracterização de quase sólido andirite. Eu gostei muito lendo esse artigo do NASA e Cícero e Henrique. E uma coisa que eu gostei é que ele é muito concreto. Eles pegam uma hipersuperfície isometricamente imersa num espaço ambiente, tendo, claro, como sempre, certas hipóteses e uma prova bem concreta, bem feitinha. Só que eu percebi uma coisa que aqui, o que eu vou apresentar é minha interpretação, só que eu pensei que o resultado deles é mais do que uma conta e alguns exemplos. Para mim era até, para não falar palavras muito promissoras, mas uma coisa até categórica. Por quê? Porque eu posso, ou pelo menos para mim, eu posso resumir o artigo deles basicamente com esse teorema aqui, onde esse H, onde esse sigma, né, na verdade, pode ser um desses aqui. Ou nada, tu tem que me corrigir sempre quando eu falo uma besteira, tá? Eles consideraram espaços de Sitter, anti-de Sitter, certo? E, não, na verdade o H deve ser isso. Esse H aqui, esse de Sitter, anti-de Sitter. E o que está em vermelho aqui, na verdade, faz parte da hipótese dele, né? Eles estão supondo que essa parte do campo, parte tangente, ela está fornecendo a estrutura de quase sólido andirite, né? Para essa hipersuperfície. Por que eu coloquei em vermelho? Porque justamente nosso trabalho, ou pelo menos um aspecto desse trabalho é demonstrar o contrário. E justamente por isso o título, né, que a gente está querendo estudar, com o objetivo final classificar todos esses quase sólido andirite que surgem obrigado a um campo conforme no ambiente dado. E outra parte do artigo do NASA e Cícero é esse corolário aqui. E de novo a gente veja coisas parecidas, que a umbilicidade também ela está entrando de uma maneira muito natural. Claramente a imersão ela já está por aí. E mais uma vez, para a gente
lembrar para sempre que essa hipótese de imersões isométricas é absolutamente indispensável no nosso caso. A gente não pode fazer nada, infelizmente, de uma maneira intrínseca. Então, sempre vamos olhar um espaço ambiente. O próximo trabalho é aqui do Kim e Park, 2002. No trabalho deles, eles fizeram vários teoremas. Um dos teoremas que eles demonstraram é esse aqui. E eu sei que parece um pouco chato, porque tem muito português, pouco matemática, mas a moral da história é muito simples, que quando a gente está aqui, vamos pegar uma variedade MN, né, que é umbilical, hipersuperfície, semi-riemanniana, dentro de esse camarada semi-riemanniano. Então a gente sabe que, dado um campo conforme no ambiente, a parte da gente dele obrigatoriamente, necessariamente vai ser campo conforme na hipersuperfície. E aqui eu gostaria de fazer um comentário, porque inclusive hoje eu estava dando umas olhadas de novo nesses dois artigos, rapidinho, é que por que a gente está preocupado com tudo isso? Será que o Nazareno e Cícero e Henrique não resolveram já toda essa questão? Eu me dei conta hoje mesmo que eles usaram um resultado do Kim, que é mais ou menos parecido desse aqui, só que de uma forma um pouco diferente, que for mais útil no caso deles. E agora a gente usa esse resultado em particular, que na verdade o primeiro teorema que eu quero compartilhar aqui com vocês é, eu diria, uma tradução desse teorema, mas na linguagem de Quasi-Stollton-Dirichlet. Então, eu não quero dizer que a gente demonstrou aqui o mais profundo teorema da vida. Na verdade, não é bem assim. Quem tinha feito o grande trabalho é esses camaradas aqui. E também, justamente pelo trabalho anterior do NASA, a gente conseguiu observar que esse teorema pode ser traduzido na linguagem de Quasi-Stollton-Dirichlet como teorema 1. E daqui a pouco eu vou tentar convencer vocês que esse teorema 1, na verdade, é muito legal, porque é um teorema que ele não somente capta os exemplos conhecidos, bem conhecidos de Quasi-Stollton-Dirichlet, mas também ele fornece novos exemplos, ou pelo menos do jeito que eu sei. Eu também discuti muito com o NASA, ele também falou que ele não tinha visto esses exemplos nos outros lugares. E aqui, agora essa palavra nem sei em português, upshot, o Nazareno vai ter que me ajudar aqui, mas a moral da história é o seguinte, que esse último teorema, o que a gente realmente quer é o seguinte: esse camarada aqui, V barra, ele vai ser o campo conforme no caso que nós temos esse espaço semi-euclidiano. Semi-euclidiano, simplesmente a assinatura de métrica não vai ser mais euclidiana, a gente vai ter primeiros no alto valores negativos e o resto positivo. Esse sigma aqui, depois vamos falar mais em detalhe, que na verdade é fator conforme. Esse A aqui é um vetor, essa parte aqui vai acontecer, que é parte de Killing, e esse gama é simplesmente um vetor no espaço Rn mais 1 new. Agora, no caso de uma hipersuperfície que não é necessariamente o semi-euclidiano, a gente vai ter essa representação, e aqui só para facilitar, a gente usa muito essa notação aqui, MNC, ou a esfera ou espaço hiperbólico, dependendo da curvatura escalar constante. E aqui também, para facilitar, eu já falei, mas eu botei aqui no slide que talvez ajudar um pouco. E o Tashiro, agora, esse teorema de Tashiro, que é bem grande assim, mas eu pensei que vale a pena lembrar, ou talvez mostrar para vocês. Para o Nazareno é trivial, ele fala que é muito clássico. Quando ele me contou essa história, para mim não era trivial, eu aprendi com ele. Mas, principalmente, o nosso protagonista importante é que essa equação, que daqui a pouco vamos definir justamente como campo concircular especial. O campo concircular especial é exatamente esse ρ aqui.
o que quer dizer com circular? Tudo isso surgiu naquela época de estudo de transformação conforme, quando a galera tinha feito muito sucesso, em particular os japoneses, né? E com circular é uma transformação conforme que preserva os grandes círculos, os círculos geodésicos. E justamente por isso se chama campo concircular. E é importante estudar esse tipo de transformações, porque claramente não cada transformação conforme preserva círculos geodésicos. E sobre essa hipótese aqui, na verdade, não tem muita hipótese, tem só completude, basicamente. E a existência desse campo escalar concircular especial, P e K são constantes, métrica riemanniana, tudo padrão. A gente tem as seguintes possibilidades. Literalmente, um teorema de classificação. Primeira possibilidade é um produto, né, de uma variedade riemanniana completa, V, com a linha. Depois nós temos espaço euclidiano. Depois nós temos aqui espaço pseudo-hiperbólico do tipo zero ou negativo. E talvez eu tenha que falar o que é isso. É realmente um desafio definir esses dois objetos de uma maneira muito sucinta. Eu tentei, Nazaré já até falou que tu não vai conseguir, eu tentei e não consegui mesmo. Não sei se vou tentar na segunda, vou conseguir na segunda tentativa, mas aqui a ideia é basicamente o seguinte: você pega essa equação aqui, reescreva como uma equação diferencial ordinária, e começar buscando soluções aqui, trabalhando nas geodésicas, e no momento a gente vai acabar com uma maneira natural, a partir daqui, resolvendo esse EDO, de poder munir esse nosso espaço com métricas diferentes, digamos assim. Então, esse pseudo-hiperbólico de tipo zero e tipo negativo são simplesmente dois exemplos desse tipo de métricas que a gente pode conseguir de toda essa jornada começando daqui. Só que é uma conta que não é realmente uma coisa muito difícil de entender, mas tem que ser feito. E aqui não tem tempo, infelizmente. E também não sei outra maneira mais elegante assim de definir esses dois camaradas. Outra possibilidade seria esse aqui, que é espaço hiperbólico. E a última é spherical space, né? Eu literalmente utilizei a linguagem antiga do Tashiro, que claramente quer dizer esfera. E antes de continuar, a pergunta natural é o que tem a ver isso com quasi-soliton de Ricci, que ainda não defini, vou colocar a definição, só que, na verdade, a gente viu definição, quase definição hoje de manhã. O professor Rani, ele falou sobre soliton de Ricci. A gradiente, principalmente, aqui a gente vai definindo da forma mais geral, não necessariamente gradiente, mas a diferença principal é que aquele fator lambda que fica na frente da métrica, ele não é mais constante, mas é simplesmente uma função suave. E também o que tem a ver esse teorema? Bom, de acordo com nossos resultados, tem a ver tudo, porque praticamente aqui, ao menos primeiro, a gente não conseguiu, tudo o resto a gente conseguiu demonstrar que são variedades que possuem estrutura de quasi-soliton de Ricci. E é justamente esse teorema 1, esse nosso teorema 1, que é, vamos lembrar, a tradução de King, que vai captar todos eles aqui. E gostaria de dizer algumas palavras antes de continuar, que já falei no começo que aqui tem algumas pessoas que estão sabendo mais do que eu. Por exemplo, essa teoria surgiu em 2010, 11 por aí, daquela quadrupla italiana, né? Sempre esqueço todos os nomes, Rigoli, Rimoldi, Seti, Pigoli, se não me engano. E logo depois o professor Bideno com o professor Nani já fizeram o resultado deles, que é até impressionante como aconteceu tão rápido assim, não sei, mas parabéns por isso, né? E também eles dois com o professor Rondinelli tinham uma contribuição mais interessante ainda, que eles demonstraram que no caso de compaticidade, né, e curvatura constante, o quasi-soliton de Ricci são isométricos à esfera e também são necessariamente gradientes. Então, um dos nossos exemplos, que inclusive eu vou falar aqui, não são novos, só que eu gostaria de enfatizar mais uma vez, antes de demonstrar o teorema, que o nosso teorema também capta esses exemplos bem conhecidos. E agora uma
Outra palavra sobre background, né? A gente tem que contextualizar aqui um pouco. E agora é muito difícil de fazer essa parte da palestra, porque eu conheço mais ou menos o interesse e background de vocês, mas não de todo mundo. Então, peço desculpas que vai ser um pouco, talvez, incompleto ou bagunçado. Mas eu vou tentar o meu melhor. Então, aqui, os ingredientes, basicamente, são... A gente precisa uma boa mistura de geometria semi-riemanniana e geometria de subvariedades, que até podemos dizer com boa assim, confiança que um bom livro de referência é o livro do O'Neill. O que é importante aqui é o seguinte. Já sabemos nossos pilares, então nós sempre vamos ter essa situação, barra, n mais 1, barra. Essa imersão Eiffel, ela sempre vai ser considerada isométrica. A gente se concentra principalmente no M riemanniano e M barra semi-riemanniano. Por que semi-riemanniano? Porque eu já falei que nossa motivação é o artigo do NASA com Cícero e Henrique, e lá a situação é exatamente na categoria de variedades semi-riemannianas, e desse jeito, inclusive, nós conseguimos captar mais exemplos. Aqui, por que riemanniano e não semi-riemanniano? Porque, na verdade, se a gente mudar para o semi-riemanniano, já temos vários resultados de geometria de subvariedade semi-riemanniana, então a gente pode adaptar facilmente nossas ideias, no caso semi-riemanniano e semi-riemanniano. E outra coisa importante é que, só para completar aqui esse diagrama, talvez não vai doer, que se eu tenho um campo V, que vai estar aqui no ambiente, nosso objetivo é chegar aqui no parte tangente dele, que até vamos denotar com V. É exatamente esse campo que vai gerar a estrutura de quasi-sólido Dirichlet. Tem outras coisas para falar aqui, para lembrar, como equações de Kodátsy, equação de Gauss, tudo tal, que são muito importantes. Só que acho que por enquanto eu vou pular e quando eu encontrar uma coisa nos slides, eu vou tentar lembrar aqui rapidinho ou até esclarecer uma outra notação. Agora, próximo ingrediente, claramente, é esses objetos chamados quasi-sólido Dirichlet. Vou escrever aqui rapidinho a definição, porque sem escrever a definição deles seria uma coisa não tão boa, né? Quando a gente tem uma variedade que isso aqui acontecer, esse aqui é um campo vetorial, não necessariamente conforme, claramente. E esse lambda eu já falei, e talvez seria bom escrever que lambda é uma função, não é mais uma constante. E agora eu lembro outro fato assim, muito importante para quem não conhece muito sobre essas estruturas, que Soliton Dirichlet são extremamente bem estudados já, e a gente sabe que esse tipo de solitons a gente pode abordar através de fluxos, né, fluxos geométricos. Fluxo Dirichlet, fluxo Dirichlet-Bourguignon, fluxo de Emab, etc, etc. Ou seja, quem não gosta muito de geometria passa facilmente para o EDP, que eu pessoalmente não gosto muito, e resolve com aquelas ferramentas. Só que acontece uma coisa um pouco interessante com quasi-sólido Dirichlet. Não necessariamente a gente pode abordar, e isso já foi feito por Catino, né? Catino e et al., né? Essas pessoas, e não necessariamente a gente pode sempre ter uma estrutura de quasi-sólido Dirichlet. Vamos poder traduzir na linguagem de EDP. Então, só por causa disso, eu acho interessante estudar um pouco esses objetos e tentar gerar alguns resultados. Próximo assunto aqui, do próximo ingrediente é campos conformes e mobilicidade total. O que é importante aqui é a definição mesmo, que para a gente um campo conforme é definido dessa maneira. Okay? Derivado de Lie, aqui um vetor x, derivado de Lie.
se for igual a 2 vezes sigma, que sigma é uma função suave, provavelmente botar aqui é barra, porque eu sempre quero fazer diferença entre ambiente e a nossa hipersuperfície. Esse x vai ser chamado campo conforme. Claro, eu poderia tirar aqui esse 2, só que a gente escreva 2 por causa de conforto nosso na frente, que justamente por causa desse meu aqui, na frente, quando a gente abrir as contas, nossas fórmulas ficam um pouco mais elegantes e vai desaparecer. Esse sigma é aquele mesmo sigma que a gente já viu antes e se chama fator conforme do campo. E campos concirculares, que já falei, mas vou escrever aqui para ficar por um tempo. Especiais, basicamente, é menos K, Rho, B, G, K e B, sendo constantes reais. Essa função aqui, ela pode ser qualquer função. Se chama função característica. Só que a gente vai trabalhar exclusivamente com esse caso muito especial. E agora, com tudo isso, vamos ver o que nós podemos dizer sobre rich almost solitons arising from conformal vector fields. Esse aqui é o nosso primeiro resultado, o teorema 1. Agora, dependendo da memória de vocês, quem tem uma memória mais forte, facilmente vai ver que aquilo que eu falei é verdade, né? Esse teorema aqui é meramente uma tradução do teorema do Quinquim na linguagem de Poisson de Ritchie. E como eu já fiz a propaganda algumas vezes, esse teorema vai captar vários exemplos, né? Que já falei que está englobando os seguintes exemplos. Eu dividi em 2 categorias, exemplos que já são bem conhecidos. Primeiro esse aqui, que inclusive aqui nós temos um caso muito particular. Lambda é igual à restrição desse função conforme, fator conforme no RN. Aqui essa é a minha notação para imersão isométrica, eu sempre vou supor isso, como já falei. E outro exemplo conhecido é esse aqui, onde vamos lembrar que esse MN é ou a esfera, o professor Abdenco, com o professor já tinha feito isso, né, ou espaço hiperbólico. Aqui, de novo, essa parte aqui é bom lembrar que é a parte do Killing desse campo. E também eu escrevi aqui só, claro, isso tem que ser feito uma conta. O Felipe tinha feito o trabalho dele, ele fez boas contas. Mas aqui só estou apresentando o próprio vetor conforme, né, campo vetorial, e também a função sólido. Então, em outras palavras, a gente consegue determinar, de acordo com essa definição aqui, unicamente o nosso Poisson de Ritchie. E agora os exemplos que eu acho que não são, ou pelo menos não é fácil achar na literatura, são os seguintes. Primeiro esse aqui. E infelizmente a situação não é muito agradável aqui, porque o campo é esse aqui, a função sólido é tudo isso aqui, que no final é mais ou menos agradável. Eu só tenho que falar rapidinho quem é esse G. Bom, G é uma isometria desse nosso espaço R warp TT com Rn-1. Vai para o espaço hiperbólico. Okay? E é dado como na verdade dada pelo essa função warped aqui, só que a isometria vai ser dada com E elevado a menos T. Literalmente. Ok. E similarmente, e outra coisa interessante, que aqui é difícil ver, né, para quem não está muito na área, é que esse aqui é um espaço de pseudo-hiperbólico de tipo 0. O próximo exemplo é tipo negativo, e a função warped é a cosseno hiperbólico. E de novo a gente pode calcular todos esses fórmulas aqui um pouco desagradáveis, né? Mas a P agora vai ser a correspondente isometria entre nosso espaço e nosso quase sólido de Ritchie com o espaço hiperbólico, e aqui estamos dentro de um espaço de Lorentz, né?
E uma anotação importante, eu já falei, eu acho, mas coloquei aqui, é que esse V, sem barra, sem nada, sempre vai significar a parte tangente do V. E também esse C, que vai aparecer daqui a pouco, é função angular, né? Função ângulo. Esse aqui, N é... queria escrever aqui, a gente sempre vai começar com esse referencial adaptado imersão F, é esse aqui que a gente começa. Esse aqui é nosso normal, que é a base do espaço tangente do MN. Ok, e agora, só depois dos exemplos, eu não sei porque eu resolvi primeiro mostrar exemplos antes da prova. Vamos falar um pouco sobre esboço da prova desse teorema 1. A gente basicamente precisa dois lemas aqui e 3 lemas, na verdade, e uma proposição. E depois, com tudo isso, a gente consegue traduzir o teorema do Quinquim, no nosso caso. O primeiro lema é o seguinte, aqui não tem ainda nada de mobilicidade, a gente está fazendo um lema um pouco mais geral. Aqui a ideia é muito simples, que nós queremos ver aqui até qual grau a gente sai da conformidade desse campo V, da parte tangente. Claro que quando a gente tem totalmente umbilical, de acordo com Quinquim, tudo vai ser perfeitamente conforme, né? Mas quando a gente descartar essa hipótese de totalmente umbilical, a gente vai ter no geral essa fórmula aqui. E como que a gente demonstra aqui, até poderia demonstrar, mas eu não vou fazer porque já é muito tarde, só vou falar em palavras como que é demonstração. A demonstração é realmente quase imediata, né? A gente precisa só tomar a derivada covariante e utilizar as definições aqui do derivado de Lie. E facilmente a gente chega até aqui. Agora, também tem que falar quem é εn e quem é o A é o operador de Weingarten, porque essa parte também é indispensável. A gente está usando várias ideias de geometria de subvariedades, né? Como já falei no começo. E aqui εn, ele basicamente ele vai medir a assinatura da métrica. Em outras palavras, ele vai dar o sinal da norma do vetor normal. Em outras palavras, pode ser -1, pode ser 1, dependendo do caso. Agora, o próximo lema é um lema extremamente importante. Na verdade, esse lema, desde já vou falar, que é coração desse teorema 2. Certo? Só que vamos ver como que daqui a gente vai passar para o teorema 2 daqui a pouco. E esse aqui é uma condição tipo se somente se, né? A gente está verificando que esse cara V, que é parte tangente, fornece a estrutura de quasi-solitão de Ricci. Se somente se nós temos essa igualdade aqui de curvatura do Ricci, ela tem que ter essa forma aqui, onde psi é essa diferença. E de novo, quem lembra um dos slides anteriores, o primeiro exemplo que a gente captou com esse teorema foi o caso flat, né? E somente nesse caso acontece que psi for 0. Ou seja, sigma restrito a m menos lambda, que talvez mn, né? Para esse mesmo m. Então, esse lema é bastante geral e aqui também não precisamos de umbilicidade. Ok. Terceiro lema é agora... e como que a gente demonstra? Eu até posso escrever aqui, mas também não vou fazer. A gente demonstra de uma maneira muito imediata, é basicamente pegar essa definição aqui, lembrar esse lema 1, colocar que lambda VG igual tudo aquilo vai dar o quê? Lambda V barra, G barra, mais, blá, blá, blá. E agora, essa definição aqui de conforme, esse 2 vai cancelar exatamente com esse 1,5 e vai produzir exatamente esse resultado. Essa é uma das direções da prova, mas a outra é também imediata. Ok. Agora, esse lema aqui é muito técnico. A prova é computacional, 2 páginas de conta, direto. Aqui não tem mais prova fácil, prova que a gente pode fazer na Guardunapo, na cervejaria boa que o Adão vai levar a gente hoje. Apresentar. E até o resultado
é muito desagradável. Pelo menos do meu gosto, eu não gosto dessa fórmula aqui. Talvez tenha alguém que acha bonito, provavelmente Felipe, né? Somente ele, porque ele que fez essa conta, para ser honesto, eu não acho bonito. Só que, mesmo que tá feio, serve muito bem todas as funções que a gente precisou. Esse ano aqui, exatamente dessa forma, vai resolver tudo aquilo que a gente pediu, tá? Claro que para poder calcular esse ano, primeiro ele calculou o gradiente de C, e um outro lema também técnico que eu decidi que não tem nada a ver com a palestra de hoje, né? Mas é importante. E agora essa proposição é um passo a gente chega muito perto agora com essa proposição da nossa introdução do teorema de Quinquim ou da prova do teorema 1. Agora estamos vendo aqui a hipótese totalmente umbilical, né? A imersão isométrica, agora todos os pilares claramente estão por aqui. E a gente confirma que a gente consegue verificar que C, a função angular, é campo concircular escalar especial. E desse momento aqui, a gente tem, como dizer, a gente tem conexão, até diria, duas conexões íntimas, tanto com o teorema do Teshiro, tanto com a prova do teorema do Quinquim. Certo? Então, eu acho que nesse momento aqui, só que eu apertei alguma coisa, desculpa. Não. Cadê? Ok. Certo? E aqui a prova usa algumas coisas interessantes, por exemplo, a campo conforme no ambiente. Agora sempre esqueço aqui, C, sigma, G barra. Pode ser demonstrado isso aqui, ok? Tem dois? Sigma, obrigado. Obrigado, Nós. Sim, claro. Claro. Então, esse aqui, quando for flat, isso por um lado ajuda para a gente determinar exatamente a forma do vetor, do parte tangente do vetor conforme como eu demonstrei no slide antes. Por outro lado, essa parte aqui é importante porque utilizando o nosso último lema, que é aquela fórmula Urivel, na verdade a gente chega até aqui. Esse ano C, aqui é C na verdade, não é C não? Acho que esse ano C. Aqui é C, né? Não, é C, é C, é C. É C. E a gente chega até aqui, menos K, C, agora está dizendo que o C é o campo concircular, onde K e B, eu sempre esqueço aqui, mas o K é com certeza uma constante que depende de curvatura constante C, e B é dessa forma que menos assim. E enquanto K, de acordo com nossa conta, enquanto K é evidentemente constante, à primeira vista a gente não tem certeza que B é constante. E a gente precisa... É sigma, né? Sim, certo, obrigado. É que é bom falar na frente do especialista, mais seguro ainda. Então, para a gente demonstrar que isso aqui é constante, é basicamente pegar um campo vetorial qualquer, a ideia é muito clara, né? E tentar mostrar que isso aqui é zero. Como a gente demonstra, a gente usa esse fato aqui e também a fórmula de Kuzu e acho que duas linhas da conta dá certo que esse B também é constante. A moral da história é que a função ângulo C, um campo concircular especial. Eu agora estou totalmente perdido do tempo, mesmo que eu tenho. Beleza, então vai dar. E então agora nós temos essa proposição aqui. Já estamos sabendo que a função angular C é campo concircular escalar especial. Temos também o lema 1, lema 2, lema 3, que é um pouco desagradável. E para completar a tradução aqui
nosso teorema, do teorema do Quinquim no nosso caso é só mostrar que existe uma aplicação bem definida entre C barra M, ou seja, todos os campos conforme no M barra, e campos conformes no M. E a gente demonstra que, na verdade, Quinquim, né, que a ideia deles, que esse aqui é sobre-ejetora. Aqui, claro, dá um trabalho. De novo, a gente precisa alguns resultados já conhecidos, que, por exemplo, dimensões aqui desse espaço são finitos, n mais 1 vezes n mais 2 sobre 2, e n mais 2 vezes n mais 3 sobre 2, uma coisa assim. Também não falei que esse resultado aqui também é conhecido, é Ishihara e Tashiro também. Mas a ideia é que realmente, para poder conseguir essa tradução, a gente precisa, em particular, esse fato aqui que é a função C, campo circular. E por outro lado, a história não para aqui, porque eu lembro quando a gente percebeu aqui que essa condição Ricci é proporcional a Weingarten, onde μ é uma função suave, né? Aqui a prova desse teorema rendeu muito bem. Na verdade, a prova desse teorema agora é bem elegante, eu diria. Acho que a prova é muito bonita, porque a gente usa somente o nosso lema 2, que por um lado isso aqui, talvez tinha que escrever, aquele si, somente si. Psi, o que era? Epsilon, eu nunca lembro essas fórmulas, mas identidade, né? CA. Certo, Nasa? É perto disso, uma coisa assim. Então daqui a gente consegue ver que nós podemos partir da umbilicidade, mas claro, não tem almoço gratuito, né, na vida. E a conta que paga tudo isso é essa suposição aqui. A gente precisa um subconjunto denso. E agora a densidade, no sentido topológico, vai garantir que nós vamos poder fazer o quê? Nós vamos ver primeiro, só vou falar em palavras, a prova basicamente. Primeiro vamos pegar esse resultado aqui, lema 2. Vamos reescrever de uma maneira útil, como dizer, uma maneira diferente, do jeito que esse teorema, junto com essa observação aqui, que na verdade as hipersuperfícies umbílicas já estão dentro dessa classe aqui, porque são Einstein, né, como falei nesse comentário aqui. Então, localmente, a gente vai ter certeza que nós vamos ter umbilicidade, né? E agora a gente vai querer, como dizer, estender essa umbilicidade pela continuidade e justamente pelo fato de essa hipótese aqui que é um pouco diferente, né? Essa subconjunto denso. E eu acho que eu vou parar por aqui, porque já é muito tarde. Mais uma vez, parabéns para os organizadores que tiveram toda a coragem de organizar esse evento, apesar que a pandemia provavelmente não acabou completamente, mas eu acho que eles já fizeram exatamente isso aqui. Obrigado pela atenção. Pergunta, gente, ou comentários? Professor Thiago. Gostaria de saber se dentre esses exemplos que vocês conseguiram, se há algum que tenha curvatura de Hit não constante. Porque vocês estão no semi-riemanniano, né? Eu não conheço as subvariedades dele. Apesar de... Vocês estão supondo que são umbílicos, né? A partir de algum momento vocês supõem que a variedade é umbílica, que a imersão é umbílica, é isso? Eu entendi. A imersão isométrica é umbílica. Nesse conjunto de exemplos, tem algum deles que não tem curvatura de Hit constante?
Não estão me ouvindo bem? Agora sim. Eu vou repetir a pergunta, então. Esse aqui? Eu não sei se esses são todos os exemplos, talvez não sejam, mas dos exemplos que vocês encontraram, se tem algum deles que não tenha curvatura de hit constante. Não. A gente não trabalhou com curvatura não constante, não. A resposta é... Não é Einstein. Acho que não. A gente não trabalhou com isso, não. Obrigado. Mais alguma pergunta? Comentário? Vamos, Sucupira. Sim. A FIA aí, na verdade, você falou do Quinquim e tal, mas na verdade teve aquele passo antes, que usa os lemas para recair aí, então não é trivial. Sim, claro. Eu tô aqui, eu falou, quis explicar, eu mas sim, sim, tal, sim. mas na verdade... Claro que não é trivial. E também esse psi não tem nada a ver com esse aqui. Esse aqui é função. Até a anotação está bem equivocada, né? Que aqui esse psi, esse é diferente. Sim, claro. Na verdade, eu acho que se eu falasse somente sobre a primeira parte do Teorema 1, eu conseguiria. Só que eu tinha prometido e eu pensei, melhor fazer uma palestra ruim, mas cumprir a promessa do que falar para vamos mudar o resumo. Porque tem muita coisa aí, né? Esse negócio é toda uma teoria interligando, não é pouca coisa. Aí, por exemplo, para recair aí, não é assim. Tem que usar os lemas e tal. Aí analisa, aí recaiu aí. Agora os caras já fizeram, não adiantava fazer. Na verdade, né? Sim, claro. Na verdade, eu também não falei uma coisa muito importante para a gente até perceber a necessidade de considerar essa aplicação. A gente precisa de um comentário extremamente importante. Esse comentário é a equação de Gauss que a gente vai contraindo. A gente tem uma fórmula de equação de Gauss nesse nosso caso particular. E daí, essa fórmula, eu acho que pelo menos essa fórmula eu conheço, eu sei escrever. Vamos ver se a memória está boa. Então, a equação de Gauss, no todo esse contexto de geometria de subvariedades, pode ser escrita dessa maneira. Cn mais menos 1, G, e agora esse εn, aqui tem que ter H, Weingarten, quadrado, mais alguma coisa agora, se não me engano, faltou alguma coisa. Acho que tá certo isso aqui? Se não for, é perto disso. Não, mas eu acho que é isso mesmo, porque se a gente considerar o caso totalmente umbilical, esse termo que vai sumir, vai zerar. Isso também pode dar uma melhor clareza da pergunta dele, porque vai se tornar Einstein. Entendeu? Agora, para ficar totalmente fora do Einstein, se você supor que umbilicidade total, esse termo aqui vai zerar, certo? Concorda? É que vai dar ao quadrado menos a ao quadrado. Você acaba com o cara que é Einstein. Realmente Einstein, uma constante aqui, n-1g. Então, sim, o professor Nazareno está certo que se tiver alguns alunos aqui, presta muita atenção. Como que não se faz uma palestra, né? Porque a gente aqui está mais ou menos relaxado, né? Entre os amigos, mas para os alunos, em particular na defesa da tese, ainda não pôde fazer esses vacilos. Tem outras coisas que tá por trás também, né? Porque, por exemplo, você pega a ideia é pegar um campo conforme e olhar a parte tangente se ela gera uma estrutura de hit almost sólido, né? Aí daí aí você podia pensar, então, em vez de pegar um campo conforme no ambiente, vamos pegar um campo que é uma estrutura de hit almost sólido no ambiente, né? Mais geral e tal, mas recai nesse outro.
Ou seja, não adianta nada. Né? E sim. Então tem muitas coisas aí, sabe, que já foram enxugadas, vamos dizer assim, né? E agora, um pensamento um pouco livre, eu tenho que pensar com mais cuidado, mas eu acho que, de novo, é o seguinte, olha aqui. Cadê? Essa proposição. Na verdade, para ser honesto, foi muito difícil para mim decidir qual o melhor lugar para colocar essa proposição. Nazaré não lhe lembra. A gente até teve várias discussões, porque parece que não tem um único lugar só. Você pode colocar em vários lugares, porque essa proposição é absolutamente fundamental. Eu tentei explicar isso para vocês, dizendo o meu comentário era exatamente esse aqui. Sendo que C é um campo com circular especial, você tem dois caminhos. Você naturalmente pode atrelar a teoria toda do Kin-Kin ou a teoria do Tashiro. Essas duas teorias, por si, são diferentes. Agora, se você lembrar Tashiro, lembra Tashiro aqui? Ele está restringindo demais, porque é um teorema de classificação, certo? Então, só o fato que o nosso C, que inclusive, para ser mais sincero, é essa função angular C que na conta exata de campos que gera a estrutura de quase Solton de Ricci, é essa função C que está entrando no jogo, entendeu? Então, essa função C, ela é, como dizer, um ingrediente essencial para tudo isso que a gente está fazendo. E agora, tendo em vista que, por um lado, a função C é campo com circular especial, depois eu falei que a gente vai supor completude, não por acaso. E no espírito do teorema de Tashiro, a gente tem somente essas possibilidades. Né? Então, no sentido, eu nem formulei aqui, mas a gente está falando aqui sobre uma classificação de certa classe de quase Soliton de Ricci. Claro, imerso isometricamente no ambiente semi-riemanniano. Okay? Mas, justamente por causa disso, na minha opinião, a gente não pode fugir muito, querendo ou não. A gente não pode utilizar, que quer dizer, por um lado, eu tenho aqui grande satisfação que o Teorema 1 ele capta bastante exemplos, e por outro lado, tem certas limitações aqui essa abordagem. A gente não pode fugir muito de que nós temos aqui. Tem que usar outra técnica, né? Que não sei. Tem paper acaba ensinando como construir campos com essa propriedade aí. Sim. Diz, olha, se existe, não tem jeito, tem que ser feito dessa maneira. Exatamente. Essa parte aí você não ia dar tempo de falar, né? Não, eu pulei. Basicamente, essa parte eu escrevi aqui. Cadê? Então, isso aí que o Nazaré está falando, esses campos aqui, para a gente conseguir chegar até aqui, é todo um procedimento, tá? Tipo, a gente tem que, basicamente, o que a gente vai fazer? No caso flat, começando daqui, esse C é 0, certo? E a gente vai ter um hessiano sigma 0. Agora quem manja o EDO vai começar resolvendo, integrando, a gente vai chegar a ter um certo momento que aqui sigma vai ser mais um vetor gama, esse vetor gama. Agora, esse G também não é um cara totalmente desconhecido, ele é basicamente função altura, certo? E tem que fazer todos os passos para poder chegar justamente aqui nessa forma, mas cadê? Nessa forma aqui, ok? E depois, no caso de uma hipersuperfície qualquer que não é mais flat, tem outro procedimento e é somente ele. E outro comentário que talvez seja útil aqui, que o Kin-Kin, eles falam no artigo deles que basicamente eles não consideram esse trabalho original, né? Porque eles acham que tudo isso deve ser muito bem conhecido, só que não existia na literatura. E justamente por isso eles escreveram. Mas realmente, como o Nazaré comentou, não tem outro jeito de construir esses campos. É único.